Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com os seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Hoje a gente vai fazer uma continuação sobre o livro do profeta Amós, que nós começamos a discorrer no vídeo anterior. Lamentação sobre Israel. Ouvi estas palavras, esta lamentação, que vou pronunciar sobre ti, casa de Israel. Caiu e não se levantará mais a Virgem de Israel. Está tirada sobre o seu próprio solo, ninguém a levanta. Porque eis o que diz o Senhor Javé, a cidade que punha em linha de combate 1000 guerreiros, não possuirá mais que 100. A que punha 100 guerreiros ficará reduzida a 10 na casa de Israel. Eis o que diz o Senhor à casa de Israel: Buscai-me e vivereis. Não busqueis Betel, não entreis em Gilgal, nem vos dirijais a Bersabeia, porque Gilgal será deportada e Betel aniquilada. Buscai ao Senhor e vivereis. Do contrário, ele mandará sobre a casa de José um fogo que a devorará, sem haver em Betel quem o apague. Convertem o direito em absinto e lançam por terra a justiça. Aquele que fez as Pleiades e o Órion, aquele que muda as trevas em aurora, que transforma o dia em noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a face da terra. Seu nome é o Senhor. Ele faz cair os lugares fortificados e lança ruína sobre a fortaleza. Eles aborrecem os que os repreendem à porta e detestam o homem de palavras íntegras. Por isso, porque oprimis o pobre e lhes extorquis tributos em tribo. Não habitareis estes palácios de pedra que construístes, não bebereis o vinho dessas vinhas de escol que plantastes, porque conheço o número de vossos crimes e a gravidade de vossos pecados. Opressores justos, exatores de dádivas, violadores dos direitos dos pobres em juízo. Por isso, prudente, se cala neste tempo, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, vivereis. E o Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. Detestai o mal, amai o bem. Fazei reinar a justiça nas vossas assembleias. Então talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do que resta de José. Por isso, eis que diz Javé, o Senhor Deus dos exércitos. Por todas as praças são gritos de luto, ouvem-se em todas as ruas esses gritos, ai ai. Os lavradores são convidados a um luto público, e aos prantos dos que sabem cantos fúnebres. Haverá lamentações em todas as vinhas, quando eu passar entre vós, diz o Senhor. Então, que fala exatamente sobre aquilo que nós havíamos até comentado em outros vídeos, que Deus ele não compactua com o mal. Aqui fala, não busqueis Betel, não entreis em Gilgal, não vos dirijais a Bersabeia, por quê? Porque são cidades, são lugares que vivem a maldade. Então Deus ele não pode, como eu falei, num lugar onde existe esse tipo de atitude, né, de pessoas que vivem na maldade, ele não pode conviver com elas, né? Fala para buscar a Deus, buscai-me e vivereis, não buscar Betel, Gilgal, não. Você precisa buscar o bem, porque do contrário, ele vai mandar o fogo que devorará. O fogo seria o castigo. Você precisa aprender, então, essas pessoas, nessa advertência que é feita aqui, você precisa aprender a buscar a Deus em primeiro lugar, fazer com que a verdade ela prevaleça. Essas pessoas que oprimem o pobre, que faz extorsões, que faz tudo ao contrário do que Deus deseja, elas serão castigadas, né? Ele conhece o número dos crimes, a gravidade dos pecados, os opressores dos justos, violadores dos direitos dos pobres em juízo. Quantas pessoas que não sofrem nas mãos dessas pessoas? Não são poucas essas pessoas. Por quê? Porque isso é algo que, se existe, vamos dizer assim, uma pessoa que vive isso, se existe um justo, como por exemplo muitos santos, que foram justificados pelas suas atitudes corretas, essas pessoas elas já são uma advertência para o mundo espiritual. E Deus, ele não resiste a essas pessoas piedosas, que amam o bem, que fazem a justiça, que ele vai ter piedade, então, do que resta de José. Porque se existe, como eu falei, uma pessoa que resiste ao mal, uma pessoa que faz o bem e que não vai junto com o que os outros estão fazendo,
ela não presta atenção, como diz a Bíblia, ao que fazem os homens, essa pessoa será poupada. Ela vai fazer com que se poupe, às vezes, a destruição de uma cidade, assim como aconteceu, por exemplo, em Sodoma e Gomorra, onde, por causa principalmente da família de Ló, Deus ele estava com dó mesmo de destruir Sodoma e Gomorra, né? Porque a justiça, o bem, ele é muito mais forte do que o mal. O bem, ele é muito mais poderoso do que o mal. Entendeu? Então é importante a pessoa que tem esse conhecimento persistir nisso. O dia do Senhor. Ai daqueles que desejam ver o dia do Senhor, que será para vós o dia do Senhor, trevas e não luz. Como aquele que escapa de um leão, mas dá de encontro com o urso, ou que volta para casa, mas ao tocar com a mão na parede é mordido pela serpente. Sim, o dia do Senhor será trevas e não claridade, escuridão e não luz. Aborreço vossas festas, elas me desgostam. Não sinto gosto algum em vossos cultos. Quando me ofereceis holocaustos e ofertas, não encontro neles prazer algum. E não faço caso de vossos sacrifícios e animais cevados. Longe de mim o ruído de vossos cânticos. Não quero mais ouvir a música de vossas harpas. Mas antes que me jorre a equidade como uma fonte, e a justiça como torrente que não seca. Porventura ofereceste-me sacrifícios e oblações, casa de Israel no deserto, durante 40 anos. Levaste sim o tabernáculo de Sacute, vosso rei, e Caivã, estrela de vosso Deus, ídolos que fabricastes. Eu vos deportei para além de Damasco, diz o Senhor que se chama Deus dos exércitos. Ai dos ricos, ai daqueles que vivem comodamente em Sião, ai daqueles que vivem tranquilos no monte da Samaria. Ai dos nobres do primeiro dos povos, aos quais acorre a casa de Israel. Passai a Calane e contemplai. Ide dali a Emate e a Grande. Descei a Gate dos filisteus. Serão aquelas cidades mais próximas que estes reinos. Seu território será mais vasto que o vosso. Pretendeis retardar o dia do infortúnio, e, no entanto, apressais a chegada do reino da violência. Deitados em leitos de marfim, estendidos em sofás. Comem os cordeiros do rebanho e os novilhos do estábulo. Deliram ao som da harpa, e como Davi inventam para si instrumentos de música. Bebem o vinho em grandes copos, perfumam-se com óleos preciosos, sem se compadecerem da ruína de José. Por isso serão deportados à frente dos cativos, e terão fim os banquetes dos voluptuosos. O Senhor Javé jurou por si mesmo, oráculo do Senhor Deus dos exércitos. Aborreço o orgulho de Jacó, odeio os seus palácios. Entregarei a cidade com tudo que nela se acha. Se numa casa ficarem 10 homens, eles morrerão. Virá um parente, aquele que queima o cadáver, para retirar de casa o corpo, e dirá ao que está dentro de casa: há ainda alguém contigo? Este responderá: não. Então o primeiro dirá: silêncio, porque não é o momento de pronunciar o nome do Senhor. Eis com efeito que o Senhor ordena: fará cair em ruínas a casa grande, e a pequena reduzirá a destroços. Porventura correm os cavalos por entre os rochedos, ou podem os bois lavrar uma rocha. Para vós troqueis o direito em veneno, e o fruto da justiça em absinto. Vós os alegrais por causa de Lodebar, e dizeis que com nossa força conquistamos Carnaim. Mas, ó casa de Israel, oráculo do Senhor, Deus dos exércitos, vou suscitar contra vós uma nação que vos oprimirá desde a entrada de Emate, até o regato de Arabá. Eu entendo aqui que realmente, para os ímpios, o dia do Senhor, o dia do juízo do Senhor, ele não será um dia bom. Não será assim, falar, é um dia tranquilo, né? Fala assim, ai daqueles que desejam. O dia do Senhor vai ser trevas para eles, não vai ser luz. Às vezes os ímpios acham que vai acabar tudo em samba e pizza, né? É bem aquele jeitinho, principalmente brasileiro, de ser. Ah, eu dou um jeito, né? Deus vai me livrar. Não, porque o que acontece? Se você buscou as trevas durante a sua vida, se você viveu no engano, na maldade, na malícia do pecado durante a sua vida, infelizmente para você não vai vir uma coisa boa. Não tem como alguém que plantou a maldade, a malícia durante toda a sua vida, esperar agora, no dia do Senhor, a recompensa e vamos supor assim, geralmente, a, vamos dizer assim, esperar algo bom, né? Não vai acontecer, porque isso é uma coisa óbvia, porque Deus, se você plantou o mal, se você viveu o tempo todo na maldade, como é que no final da sua vida você vai esperar colher alguma coisa boa? Não tem como, isso é impossível. E aqui fica muito claro.
É uma advertência muito clara que se faz aqui, inclusive aos ricos também, né? Aquelas pessoas que vivem principalmente se banqueteando, vivem num oba-oba, vivem numa alegria imensa, vivem delirando ao som da harpa, vivem aborrecendo os outros, né, fazendo coisas erradas, oprimindo os fracos, oprimindo os outros. Essas pessoas vão ser duramente castigadas aqui. Não vai existir para elas também, às vezes, uma espécie de uma complacência, uma espécie de um perdão, né? Não, Deus ele é justo. Então Deus ele não vai fazer justiça no sentido de aliviar a situação delas, sabendo que elas merecem. Ele vai dar a cada um segundo suas obras, né? Como está escrito na própria Bíblia. Então não adianta aquela pessoa que vive fazendo mal achar que para ela vai existir algum tipo de recompensa, né? Algum tipo de glória no final. Isso não vai acontecer. Muito obrigada. Então, no próximo vídeo a gente vai então encerrar o livro aqui do Amós, né? Que a gente começou. Muito obrigada a todos pela atenção.